Vamos lá. Você Gente, fecha a sua tela, por favor? Vanilde, para o compartilhamento aí. Isso. Que delícia que é, né, Vanilde, ver essa foto da gente no Conic, ver todo mundo lá do Lacerda naquela escadinha, é tão bom. Pois é, você lembra? Nossa. Então, agora nós vamos ver o trabalho da Amanda. Isso, em tela cheia é melhor. O trabalho da Amanda foi uma iniciação científica, também, aqui na Moura Lacerda, só que foi um PIBIC. Ela foi uma iniciação científica com bolsa CNPq. É interessante? É diferente? É rentável? Sim. A diferença entre o que ganha numa e ganha num PIBIC é o dobro, então é interessante. Quando você coloca no seu currículo Lattes, ao lado ela vai ter aquela bolinha, né? Aquele símbolozinho azulzinho, CNPq. Então, uma coisa que é muito legal a gente lembrar é que tanto o PIC da Moura Lacerda, como o caso da Vanilde, como o CNPq da Amanda, como, por exemplo, o Rodrigo Risse, que foi uma bolsa FAPESP, Lanchote, isso é importante, principalmente no seu currículo, quando você vai tentar uma seleção para mestrado, uma seleção para uma pós-graduação, lato sensu. Então, normalmente, isso é importante, porque o currículo já demonstra que você tem essa vontade, que você já está desenvolvendo este caminho acadêmico. Então, a gente entende que, possivelmente, a sua caminhada seja mais fácil de ingresso noutros programas e noutras atividades. Infelizmente, com várias coisas que nós temos perdido, né, entre os direitos e tantas outras coisas neste país ultimamente, a educação é do conhecimento de todos vocês que educação e saúde foram os dois caixas zerados. Então, com isso, a Moura Lacerda perdeu as bolsas PIBIC CNPq. Então, a partir deste ano, nós não temos mais essa bolsa. Então, nós não temos mais. E o grupo também, possivelmente, não tem necessidade de se desfazer. O grupo CNPq, onde consta os nossos nomes, a gente pode continuar colocando os PIC. Mas essa modalidade PIBIC-CNPq, as bolsas foram cortadas. Ele não quer mais investigação científica, a iniciação científica, em nenhuma universidade pública ou privada. Isso é bobagem. Então, com isso, a gente perde a possibilidade, né, de poder, através do CNPq, continuar com a missão do CNPq. Isso é missão do CNPq, não é do governo federal, é de um órgão, mas que foi interrompido, tá? Então, é só um alerta, porque nós vamos ficar só com o PIC, na moral. Amanda, é com você. Professora, se quiser fazer algum comentário. Eu gostaria que você explicasse como que começou, como que você foi ao MARP, como que isso se deu. É que se assim, eu vou falar algumas coisas, até inclusive da matéria de Estética e História da Arte. Então, se a senhora quiser fazer alguma interferência, tá muito bem-vinda. Tá, porque eu não vejo a mãozinha, eu tô vendo só o PowerPoint, então eu não. Tá bom. Então, pode interferir, tá? Tá bem. Então, primeiro, eu acho que, claro, agradecer ao André e a professora Maria de Fátima pelo convite. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar apresentando um projeto. A Vanilde sabe disso, que a gente fica estudando tanto tempo, e aí a gente tem essa chance de apresentar esse trabalho para vocês. Porque muitas vezes não é nossa área. Eu, por exemplo, vou apresentar para vocês uma coisa hoje que não é necessariamente arquitetura e urbanismo, está dentro das artes plásticas, está dentro do universo das artes, mas não tem a ver com projeto. Então é sempre muito gratificante
Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar apresentando para vocês. Eu sei que já foi falado isso, mas eu gostaria de conversar agora com o pessoal ali dos segundos até os quartos anos, porque cerca de 3 ou 4 alunos vieram conversar comigo no mês de dezembro a respeito de iniciação científica. E eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de saber o que é, e eu sei que muitos de vocês têm vergonha de chegar nos professores e perguntar o que é iniciação científica, o que ela faz pelo nosso currículo, quais portas que ela abre. E, gente, além das portas que abre, é uma gratidão muito grande você estar inserido no meio acadêmico, você ter essa experiência de equilibrar a sua vida na faculdade, de equilibrar o estudo. É uma maturidade, você ganha uma maturidade maior. E ainda mais, no momento que a gente está vivendo, incentivar pesquisa em vocês é uma coisa super importante. Então, procurem saber o que é. Sabe, é uma coisa muito importante para vocês. Perguntem para os seus professores. Hoje são 4 iniciações científicas, contando com a minha da Vanilde, do pessoal do 5º ano. De 5 iniciações, nós 4 somos da mesma turma. Então, assim, pode procurar a gente, pergunta mesmo, pergunta para o professor, enche o saco do André, pode perguntar, porque é uma coisa que vale a pena e vocês precisam mesmo, tá? A minha iniciação científica, que foi apresentada lá no CONIC, fala sobre a coleção de gravuras, lá no MARP, hoje, né, no acervo, do artista Pedro Caminada Manuel Gismondi. Então, hoje eu tenho para vocês, esse é um arquivo um pouquinho diferente do arquivo que eu apresentei no CONIC, porque eu trouxe 2 propostas para vocês. A primeira é, claro, conhecer um pouco do artista, por que ele é importante, por que eu fiz uma iniciação científica sobre ele, um pouco ali da trajetória, mas também eu gostaria de fazer uma revisão dos conceitos fundamentais do Wolfling, para quem já atravessou as disciplinas de História da Arte 1 e 2, e também para quem está atravessando agora, ou quem vai atravessar. Fazer essa iniciação científica me ajudou muito a entender esses conceitos fundamentais, me ajudou assim de uma forma tátil. Eu espero que ajude vocês também aí nesse caminho. Então, professora, aqui, se quiser me ajudar com isso, está sendo bem-vinda, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o Pedro. Eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado o nome do Bassano Vaccarini. Todo mundo, em algum momento, ouviu o nome do Bassano Vaccarini. E eu acho que muitos de vocês, eu acho que tem umas 60 pessoas aí assistindo, eu acho que muitos de vocês nunca ouviram falar do Pedro Gismondi, o que é bem triste. Se vocês colocarem o nome dele aí no Google, vocês vão encontrar uma menção dele no Itaú Cultural. Uma menção ou 2 menções ou coisa parecida. E falar um pouquinho sobre o Pedro, né, porque ele foi fotógrafo, ele foi professor, ele foi escritor, ele foi pintor, ele dirigiu galeria. O Pedro, ele foi gravurista, claro, e foi muita coisa. Mas onde que isso interfere na nossa vida como alunos do Lacerda, também como Ribeirão Pretanos aqui? O Pedro, ele nasceu lá em Roma em 1925 e ele faleceu aqui em 1999. Muitos de nós nem tivemos contato com o Pedro ali ainda em vida, né? E o Pedro, ele veio para cá num contexto, e eu acho importante a gente bater nessa tecla histórica sempre, sempre, sempre. O século XX foi muito determinante para a arte. O século XX foi um período muito conturbado. A gente teve guerra, a gente teve fome, e isso foi um movimento muito dual. Porque ali no final do século XIX, no século XIX mesmo, a gente ainda tinha aquela arte muito academicista. Ainda era muito presente na Europa, era muito presente aqui uma arte que era muito da academia, sabe? Quem passou pela disciplina de História da Arte já viu isso, né? Só que quando a gente começa a ter uma evolução tecnológica maior, um progresso industrial mais intenso, tá chegando a guerra, muitas dessas coisas pré-estabelecidas da arte começam a se dissolver. E a gente começa a ter no século XX, finzinho do século XIX, meio do século XX, a gente começa a perceber
que a arte está interpretando um pouco do que está acontecendo na cabeça do homem. A gente está descobrindo um ser humano que é instável, a gente está descobrindo um ser humano que tem dificuldades, um ser humano que é fraco, sim, que é frágil. A gente está atravessando guerra, fome, famílias perderam muitos entes queridos. Então a gente está atravessando uma fase difícil. Muita coisa que era pré-estabelecido caiu por terra, especialmente no mundo da arte. E nossa forma favorita, né, na arte de mostrar isso é quando a gente demonstra através da forma. A gente fragmenta, a gente desmonta, e tudo isso é parte de um movimento quase psíquico, sabe? A gente tem essa percepção que no século XX muita coisa foi desmontada. Peguem a semana de 22, por exemplo, aqui no Brasil. Nossa, semana de 22, gente, é um marco muito importante pra gente. Porque pensem só, em 22, século passado, 100 anos atrás praticamente, a gente ainda estava discutindo qual é a nossa identidade nacional. O que é ser brasileiro? Qual é a identidade? Então a gente tinha esses artistas que estavam movimentando essas perguntas, que estavam entrando nesse debate, não só com artes plásticas, mas com poesia, com música, né? A gente tinha essas pessoas e ao mesmo tempo a gente ainda tinha uns jovens artistas que vinham sendo criados no modelo da academia, né? A semana de 22 não foi aberta, não foi entendida por todo mundo da mesma forma. No começo ela foi até rechaçada, né? Vocês viram isso. Então, em todo esse contexto, em todo esse meio, o Pedro chega aqui na década de 50. O Pedro já vira diretor da Petit Galeria no Rio de Janeiro. Então, nesse movimento ali entre Rio de Janeiro, Gran São Paulo, dirige galeria, monta exposição, entre esse monte de coisa que o Pedro está fazendo aqui, ele vem para Ribeirão. E Ribeirão já era um campo fértil para arte, era um campo praticamente virgem assim para arte, né? Era uma coisa muito nova. E o Pedro chega aqui e ele gosta de Ribeirão. Até que chega um momento que o Pedro desiste de ficar andando, perambulando por aí, e ele se instala na cidade de Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão, ele vai virar professor e diretor do curso de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, e ele também vai ser professor do curso de História da Arte de Arquitetura no Moura Lacerda. E é aqui que o Pedro interfere tanto na nossa vida, porque, né, professor, o Pedro teve contato direto com a senhora, né? Então, é muito importante a gente ter conhecimento disso, faz parte da história de vocês também, de uma certa forma. Eu fui monitora dele quando na faculdade ainda, isso nos idos de 74, 73, 74, 75. E daí, na década de 80, quando ele, em 81, inicia, juntamente com o curso de Arquitetura e Urbanismo, recém-autorizado pelo Conselho Federal para Moura Lacerda, então eu começo como auxiliar dele, e ele também foi professor da Rita, do Esme, do Chiquinho, do Luffy, e do Nilton, hoje, diretor do Marco, quem acolhe todo o acervo dele em Ribeirão Preto. Pode continuar. E é bonito isso, né? Porque de uma determinada forma faz parte o que a senhora recebeu dele, o que a Rita, o Onésimo receberam dele, e vocês acabam incorporando no nosso ensino também. Então é uma coisa bonita estar recebendo isso. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a análise formalista. O Pedro teve sempre um incentivo da família, é claro, no campo das artes, desde pequeno, né? Então, tem textos escritos dele falando que ele já tinha contato com coisas assim, com giz, com tinta, ele já tinha contato com isso desde pequeno. E a gente buscou, eu e a professora Maria de Fátima, uma análise formalista, em cima de 2 gravuras do Pedro. Então, esse momento de agora serve para vocês que estão aí no 5º ano, 4º, 3º, que já passaram por essa disciplina, mas serve também para vocês que estão nessa disciplina e vão ter que entender isso em algum momento. Como fazer uma análise formalista de uma obra, como olhar para ela de uma forma mais crítica, ok?
É muito legal porque o Wolfling, ele trabalha sempre com dualidades. Existem 5, mas aqui eu vou usar 4 para conversar com vocês. A primeira dualidade dele é entender a diferença entre o linear e o pictórico. Ah, mas parece óbvio, porque o linear é aquilo que tem linha, o pictórico é aquilo que trabalha com massa. Não é bem assim, ok? Quando eu pego, por exemplo, para representar uma caneta, se eu represento ela de uma maneira linear, eu estou representando a idealização de uma caneta. É a ideia que eu tenho da caneta. Eu represento a caneta como uma caneta é. Qual que é o contexto? Não sei, não importa muito. Dentro de uma obra linear, tudo é muito delimitado, tudo é muito do jeito que nós imaginamos o objeto de forma isolada. No pictórico isso não acontece muito. No pictórico a gente tem uma composição. No pictórico a gente está conversando de massa. Então a linha, a delimitação daquele objeto específico, ela cai um pouco. Não faz tanta diferença, isso não é tão importante. Eu estou conversando sobre a forma, eu não estou conversando sobre o limite dela. E é uma proposta muito interessante, porque quando eu olho para uma obra e eu percebo que a forma está sendo valorizada, os objetos conseguem dialogar entre si. Isso ajuda muito a obra a ter movimento. Não fica só aquela representação, a árvore, e depois a cerca, e aí a casa, tudo delimitado com linha, tudo como a gente imagina aquele objeto isolado. Não, tudo é massa, tudo é volume, tudo se relaciona. Isso que é muito bonito na discussão entre linear e pictórico. Plano e profundidade. É um pouquinho mais complexo, talvez, do que linear e pictórico. Eu sempre vou bater nisso para todo mundo que me perguntar. Profundidade não necessariamente tem a ver com perspectiva, ok? Nós já tínhamos perspectiva, a perspectiva já vinha sendo estudada e aprimorada ao longo da história. Qual que é o ápice da perspectiva? Renascimento, talvez, né? Vamos, por enquanto, assim, nos próximos 2 minutos, ter em mente aquele quadro da Santa Ceia do Da Vinci. Por favor. Tem perspectiva? Tem. Se vocês forem traçar aquele monte de linha que a gente aprende com a professora Terezinha, vocês vão chegar na cabeça de Jesus Cristo. A gente tem ali um ponto, a gente tem uma perspectiva criada. Mas o quadro não tem profundidade. É um quadro em planos. Como é que eu reconheço uma obra que ela está em plano? A gente está conversando sobre camadas. Em cada camada, eu estou representando uma coisa. Então, tomando a Última Ceia, por exemplo, como um objeto de estudo, eu tenho que na primeira camada tem uma mesa, Jesus Cristo e seus apóstolos. A outra camada está o cenário, é quase como se fosse um teatro. Então, eu estabeleço camadas. E quando eu represento as coisas em plano, os elementos da mesma camada só conversam entre si. Os elementos da camada de trás só conversam entre si. Os elementos da última camada só conversam entre si. Quando a gente chega na profundidade, eu rasgo a camada. O elemento que está na primeira camada, que você tem essa impressão que é um primeiro plano, ele está esticando a mão lá para o fundo. Ele está pegando alguma coisa que está lá na última camada. Ele rasga o pano. O bonito da profundidade é essa noção de entrar na obra. Né? Quando a gente olha para uma obra que tem profundidade, assim, que ela é bem feita, existe uma vontade do olho tipo, de cada vez mais profundo. É muito interessante. Quando a gente pega uma obra de plano e uma obra de profundidade, a gente percebe certinho. É bem bonita. Forma aberta e forma fechada. Quando que eu tenho uma forma fechada? Sabe quando a gente pega o celular e a gente tenta tirar foto de alguma coisa? A Vanilde quer me matar quando eu faço isso, tá, Vanilde? Se controla. Aí a gente vai tirar a foto de alguma coisa e a gente centraliza ela. A forma fechada é quando eu quero centralizar alguma coisa. Aí eu tô falando sobre um objeto, que eu tô estudando um objeto, e aí eu coloco ele lá no meio e eu represento ele. Tudo aquilo que eu tô fazendo em volta, todo enquadramento é feito para beneficiar o objeto que eu estou representando. Tudo é muito simétrico, existe um foco naquele objeto, é para a pessoa olhar ali, sabe? Tudo é propício, a luz é propícia, existe praticamente uma moldura de cenário. De novo, lembrem da Santa Ceia, de forma fechada.
né, da última ceia. A gente tem a mesa ali e todo o resto tá trabalhando para você focar naquela mesa, no que está acontecendo ali. A forma aberta já não é bem assim. Eu quero dar esse sentido para a obra, quando ela é aberta, de que tem mais coisa para ver. De que a tela do meu celular, de que o campo visual do meu celular foi pequeno. Tinha mais coisa ali que eu queria ver, não era só aquele objeto. Sabe, a paisagem não acabou. A minha tela foi pequena demais, não deu para acabar de pintar o cenário que eu queria, não acabei. Então, muitas vezes, mesmo um objeto que parece que é o principal ali, ele está no canto. Às vezes tem uma parte que está até cortada. Isso é uma forma aberta. Eu quero dar a entender que tem muito mais para ser visto. Não é só aquilo ali que eu enquadrei. Tem mais coisas além daquilo. Aguça a imaginação e também desvaloriza os cantinhos perfeitos, né? Tudo certinho, muito perfeitinho. E o último tema, a última dualidade que eu trago para vocês fazerem a revisão é a clareza versus obscuridade. Nossa Senhora. Tirem da cabeça, eu já ouvi muito aluno falando isso, meu Deus do céu, que luz e sombra é uma coisa do barroco. E foi a professora Maria de Fátima, inclusive, que me ajudou a entender isso melhor. Gente, a luz e a sombra, elas já eram usadas muito antes do barroco. Mas qual que é a diferença? A luz sempre foi a protagonista. Se eu quero representar, sei lá, uma mesa, eu jogava uma luz na mesa, porque é aquilo que eu quero mostrar, é aquilo que eu estou destacando. A sombra, antes do barroco, era uma consequência. Se eu jogo luz em um objeto, ele forma uma sombra, que é similar ali ao objeto que eu estou iluminando. Então, é uma consequência, é inevitável. Eu joguei uma luz, eu tenho uma sombra. Quando a gente começa a caminhar para o barroco, e aqui vocês lembram de toda a questão da dualidade, do bem e do mal, da luz e da sombra, quando vocês começam a lembrar dessas coisas, vocês vão perceber. Muitas vezes, aquilo que está sendo retratado está no escuro. A sombra parou de ser uma consequência da luz. A gente deseja a sombra, porque isso brinca com a dedução da gente. O que está acontecendo ali, o que está sendo escondido. A sombra ela já não é mais uma coisa secundária da luz. Eu uso a sombra em benefício próprio. Eu uso a sombra para minha obra ficar um pouco mais interessante. No barroco isso acontecia muito. Visto isso, vamos para as obras do Pedro. Já entendendo essa parte dos conceitos fundamentais, vamos para as obras. Estudei duas, como já falei para vocês. E aqui vocês têm o Caminho no Planalto, que foi concluído em 82. Eu não coloquei a medida aí, mas é uma obra mais ou menos do tamanho de uma A2, ou talvez um pouquinho menor. Assim, é mais ou menos do tamanho de uma A2, por aí. Essa é a final, à esquerda de vocês. Tem mais 39 como essas. Eles fizeram 40 tiragens. Já vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, vamos tentar analisar essa gravura do Pedro, né? Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui foi uma análise, tá bom, gente? Foi um estudo, não é nada... O Pedro não veio aqui e falou, então foi uma análise que eu e a professora Maria de Fátima fizemos, o Newton junto ali, grande parte do tempo, né? Então, vamos observar entre análise pictórica e linear. Claramente, a gente vê que é uma coisa muito mais pictórica do que linear. Não só porque as árvores não têm delimitação, eu não estou vendo delimitação de tronco, tudo se mistura, o solo com o tronco das árvores, com a própria vegetação, tudo se mistura um pouco. Cria uma sensação de movimento, cria uma sensação de contexto. Eu não estou olhando para aquela árvore, eu não estou olhando para aquela parte do solo, nada é delimitado, eu tenho que entender o contexto. Tudo está dentro de uma coisa maior. A gente até brincou com essa coisa do distanciamento impressionista, porque quem já viu essa parte do impressionismo vai entender. Essa obra, quando ela é vista muito de perto, assim, nossa, dá até um choque. A gente começa a entender ela melhor quando a gente vai andando para trás. Então, eu até brinquei com a professora um dia, eu falei, nossa, tenho certeza que o Pedro viu o impressionismo, ele falou, vou fazer. Porque vista de frente, ela perde um pouco do sentido dela. Quando a gente conversa sobre plano e profundidade, é exatamente o que eu acabei de falar para vocês.
perspectiva não significa profundidade. Perspectiva não significa profundidade. A gente tem aí uma perspectiva, mas a gente ainda está trabalhando com uma representação em planos. Então, eu tenho um plano onde está o solo, e eu tenho um plano da primeira árvore indo para a segunda e que vai diminuindo. É quase como uma maquetinha, uma maquetezinha que eu tirei uma foto em perspectiva, né? Então, ela tem uma tendência maior a essa representação em plano. E uma preferência por uma representação mais fechada. Se vocês olharem bem para a obra, vocês veem essas duas formas circulares, que a gente não sabe o que é, a gente só aceita, são essas duas formas circulares, e vocês veem que é como se eu tivesse tentado enquadrar as duas. Eu tentei pegar as duas formas ali. Essa vegetação quase que forma uma moldura para a obra. Então tem uma tendência a representar algo mais fechado. E agora vocês vão ver o que é uma prova teste de gravura. Essas são as provas teste do Pedro. Ele tentou começar com uma coisa mais avermelhada, passou para um azul, passou para um amarelo e para um preto, voltou para o azul. É muito legal ver isso de perto, e eu espero que o MARP talvez exponha essas provas algum dia, mas é muito interessante ver de perto. Ver essas tentativas que o Pedro fazia, testava cor, testava traço, voltava atrás, usava massa, e ficava indo e voltando, até o momento que ele chega numa imagem saturada, que é essa PE3 e PE4, né, que são as últimas provas dele. Aí ele escolhe por algo um pouquinho mais amarelado, que foi a obra, foi a tiragem final dele. E essa foi a última obra que a gente analisou, que foi Deus Criou Também a Sombra. Particularmente, para mim, foi a mais gratificante, foi a mais bonita, por explorar essa dramaticidade. Diferente da outra, essa é uma gravura feita com matriz em metal, né? A outra era feita com matriz em pedra. São duas técnicas um pouquinho diferentes. E essa foi concluída 11 anos antes que o Pedro falecesse. Totalmente monocromática, totalmente dramática, buscando um sentimento diferente da pessoa que está vendo, né, que está observando a obra. E mais uma vez aqui a gente vê características mais pictóricas do que lineares. Ah, mas a igreja tem um contorno. Tem, a igreja tem um contorno. Mas vocês podem perceber que ela está perfeitamente inserida. Existe uma inserção muito grande do objeto com o entorno dele. Não é uma representação de coisas fechadas, uma representação de coisas isoladas. Eu tenho um contexto, eu tenho uma criação de um movimento. Também explora uma representação em profundidade, não em plano. Como que eu gosto de ver isso? Eu não sei se a professora Maria de Fátima tem outra opinião, provavelmente ela tem, mas como que eu gosto de entender essa relação de profundidade? É nesse caminho que começa na lateral da igreja e vai indo para o fundo do quadro. Eu não consigo diagnosticar plano nisso. Eu não consigo perceber plano. Então, existe quase uma distorção da igreja ali para a lateral e existe esse caminho. Não é como se fosse um cenário e um objeto. Existe também uma representação mais aberta. Aqui está aquilo que eu falei para vocês. Tem uma minúscula parte da igreja que foi cortada da representação. Ela não está perfeitamente centralizada. E se vocês observarem bem, esse caminho continua. Esse caminho da lateral. Para onde vai? Não sei. Tinha mais coisa para mostrar. Tem mais coisa na lateral. O que é? Não coube na representação. Isso é uma representação mais aberta do que fechada. E sempre, é claro, uma preferência por explorar a obscuridade. De onde vem a luz? O que causa sombra? Como que a sombra beneficia a forma da igreja? Né? Como que ela beneficia a sombra nos detalhes? Ali na porta vocês têm que observar muito bem, vocês têm que chegar muito pertinho, assim, para entender os detalhes que foram omitidos, que estão tentando ser ressaltados. E essa obscuridade trabalha muito bem brigando com a luz. Ela não é uma mera consequência da luz. Né? Essa obscuridade ela foi desejada, essa sombra ela foi desejada pelo artista. E aqui a gente tem as tentativas do Pedro. Eu acho que eu até tenho elas no tamanho maior,
Mas uma coisa muito legal do Pedro, que eu particularmente gostei muito, é ali na PM 104, a última, porque eu acho que ele ia ficando revoltado com a própria apresentação, e aí ele marcava tudo em canetinha hidrocor e esferográfica, e ele ia rabiscando onde precisava de mais detalhe, onde precisava de mais luz, onde tirava um pouco, ele circulava ali, ele riscava. Ele tenta brincar com a luz, fica mais claro, fica mais escuro, põe mais sombra, até que chega na representação final, que foi essa daqui. Não é bem uma conclusão, tá? É um pouquinho do que eu já falei para vocês. É um pouco triste saber que o Pedro não é tão difundido assim, especialmente no nosso meio, sendo que ele foi tão importante pra gente. E é interessante vocês sempre pensarem no Pedro e lembrarem desse contexto que a gente estava passando. Essa briga por identidade nacional, essa cidade de Ribeirão Preto que estava se desenvolvendo, lembrar do quanto o Pedro foi importante. Formou nossos professores, ele escreveu as próprias apostilas. O Pedro tem bastante livro que está hoje lá no acervo do museu. Então, eu espero muito do fundo do meu coração que quando essa pandemia acabar, vocês tenham a possibilidade de ir e ver as coisas que tem na biblioteca, ver as coisas que eram dele, algumas das coisas que ele escreveu. Espero muito do fundo do coração que vocês tenham essa possibilidade de ter o contato que eu tive. Obrigada, gente. Muito lindo. Bela apresentação. Orgulho. Me enche de orgulho. É muito bom, né? Poder ver esse conhecimento hoje assentado, né? Ajustado à figura de uma aluna, né? Eu me lembro, ainda quando nós dávamos aula na sede, acho que a Rita se lembra, e nós fazíamos reunião numa sala, que hoje é sala de aula, que a gente, lá era a sala 9. Os professores de arquitetura falavam que era o aquário, porque tinha um vidro grande, né? Lembra? E havia uma mesa redonda, onde nós, professores, nos reuníamos ali para trabalhar a sequência. E as nossas reuniões eram sempre por sequência. Então, eu me lembro de um dia que nós estávamos estudando a sequência das histórias e que o Onésimo falou, bom, mas a teoria de Wolffing vai continuar com você? Eu falei, pode ser. E eu me lembro que naquele dia o Onésimo falou para mim, Chiquinho era vivo, tudo, a Rita deve lembrar. Ele falou, os alunos vão sempre entender que a teoria de Wolffing é importante mais na pintura, porque você está dando história da arte. Mas no dia que eles conseguirem aplicar a teoria de Wolffing à arquitetura, eles vão ver o quanto ajuda a abrir o olhar projetual do arquiteto. Isso quem me ensinou foi o Onésimo. Eu também não via por esse ano. Eu vim das artes plásticas, então eu também não via por esse ano. Mas aprendi isso com o Onésimo. Então, eu sempre procurava me dedicar um pouco mais nas teorias de Wolffing para facilitar a continuidade no curso com outros professores que, porventura, principalmente a forma fechada e a forma aberta, né? A forma tectônica e a arquitetura, a gente, né? Na arquitetura. Mas, Amanda, eu queria dizer para você que eu estou muito orgulhosa de ver a sua apresentação. Obrigada. Gostaria muito que um dia você fosse a minha substituta. Obrigada, ia ser um prazer. Que hoje você tem um domínio diferente. Né, Gabriel? Bom dia, Gabriel. Então, eu acredito que seja isso. Agora nós vamos abrir. Eu estou devendo uma publicação para a Amanda, que eu quero também fazer menção ao Mark nela e o agradecimento ao Nilton,
né? Para a gente poder verificar, inclusive, um artigo melhor, né? Mas não vai dar para esperar a Amanda formar. Então, é por isso que eu estou ainda procurando uma revista. Agora, eu acho que a gente pode abrir para questões que os colegas possam ter com relação aos dois trabalhos apresentados. Quem quer começar? Algum aluno quer começar para... O Marco está aí, não? Marco, Guido, você está aí? Ah, sim, você falou que estava. Ah, o Marco aqui, ó. O que você está fazendo, Marco? Não. Ele falou que ele tá. Então. Você não quer perguntar nada para começar, Marco? Ninguém tem curiosidade de saber também um pouco mais do processo? Alguém tem interesse na iniciação científica? Eu gostaria de saber como que você chegou nesse tema, como é que você conheceu, para Amanda, né, no caso, como é que você conheceu esse artista e a história dele, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar. Eu conheci através da própria professora Maria de Fátima. Eu lembro que em uma das nossas conversas, assim, pós-aula, foi uma coisa bem pós-aula mesmo, a gente estava conversando sobre artes plásticas e ela citou o Pedro Manuel. E ela tinha me contado que ela tinha trabalhado com ele, já teve contato com ele, e me contando um pouquinho da personalidade, de como que ele dava as aulas, de como que ele parecia bem enérgico, né, professora? Opa! E aí, um tempo depois, ela chegou para mim... do pé esquerdo que conte. Ele dava aula com... Naquela época, a gente tinha um carretel, né? Eu tenho até hoje, de slides. Mas não na ERP, ele tinha um pendente grande, de pé. E lá em cima ficava o projetor fixo. Uhum. E aí, um belo dia, ele ia muito Caxias, sentava na primeira fileira. E sentava nesta primeira cadeira, ao lado do projetor. E ele aqui atrás. E aí, um belo dia, ele bravo pra caramba, que ele era, que a gente até estremecia. 1,92 m de altura, aquele italiano grandão, imagine só. E ele, um belo dia, ficou bravo porque queimou a lâmpada do projetor. E aí, precisou chamar o técnico e tal, e coisa, né? Aí, rapidamente veio, trocou a lâmpada, porque tinha um detalhe, o menino tinha que trazer a escada para subir na escada e trocar a lâmpada, porque ele não queria que tirasse o projetor de lá de cima para facilitar o serviço para o menino, porque ele dizia que tirava o ângulo de visão que ele tinha colocado. Extremamente sistemático. E o menino trocou a lâmpada e pronto. Aí ele começou a dar aula de novo para nós, e ele achou que não ficou bem regulado. Então, ele pegou uma cadeira, trepou na cadeira, imagine nós morrendo de medo, 1,92 m, trepado em 60 de altura. E ele tentou regular, achou que estava ótimo, pegou o que passava o slide. Naquela época não existia esse tipo de controle. E a hora que ele passou, a imagem não apareceu. Ele ficou bravo, entre alguns palavrões em italiano, ele literalmente chutou o pau na barraca. Literalmente. Deu aquele chutão naquele pedestal. E é claro que quem foi a premiada? A hora que o projetor de slide foi cair no chão, ele soltou a lente. Porque ele tinha mexido. E a lente, naquela altura, eu sempre gostei muito de sandália, caiu no meu dedão. Perdi a unha, fez um barraco lá. Então eu falo que ele era muito genioso, meu dedão do pé esquerdo conte. Mas são coisas que, na verdade,
A gente, naquela época, a gente não olhava, né, Rita, para esses. A gente não estava nem aí se o professor era bravo, se. Não, a gente aprendeu que era a natureza humana, cada um é como é, né? Então, os valores humanos, né, os conceitos familiares, né, eram muito diferentes. Então, a gente acabava achando que ele era um professor mais exótico. Sem contar que era um gênio, né? Então, ele podia gritar e chutar o que ele quisesse, porque, assim, era um prazer, né? Tão grande assistir uma aula daquela que se ele era bravo não tinha a menor importância. Um detalhe, né? Era um detalhe. Então, mas a Amanda chegou nesse artista por conta disso, porque comentando, na verdade, né, ela queria buscar um artista ribeiro-pretano. Aí, entre todos, aí eu falando do Pedro e ela aceitou a pesquisa. Tanto que esse edifício que tem aqui na esquina do Shopping Santa Úrsula, quando você vem pela Campos Salles, em frente ao Shopping Santa Úrsula, ali é o edifício Pedro Manuel.